Secretário, todos os estados têm dito aí, pelo menos para a imprensa, que tem feito uma reserva especial para a saúde. O governo do Rio Grande do Norte está tendo esse cuidado de deixar um dinheiro separado à disposição do secretário Cipriano para, na hora de uma urgência, ele ter disponibilidade financeira? Sim, no momento nós também fizemos a separação, nós criamos uma ação específica dentro da dotação orçamentária do Estado, composta por recursos próprios, mas com recursos também da União, dentro do Fundo Estadual de Saúde. No momento, acho que, se eu não estou enganado, a dotação que tem lá é da ordem de 60 milhões, para que a gente dê mais agilidade nessas ações específicas. Luciano Kleiber. Bom dia, boa tarde, secretário, meu amigo Aldemir Freire, Luciano Kleiber. Amigo, você estava falando aí de uma queda de 36 milhões de reais pelas próximas 12 semanas no ICMS. Isso dá 430, 440 milhões. Você falou também da perda do FPE. Somando isso tudo aí, a grosso modo, pelas próximas 12 semanas, ou seja, pelos próximos 3 meses, o Rio Grande do Norte deve perder algo equivalente a 1 mês e meio, mais ou menos, de receita de ICMS, que é a sua principal fonte de receita própria. Diante disso, Aldemir, não lhe parece que aquele acordo fechado ontem com os poderes autônomos, que reduziram em apenas 18% o repasse do 12º, ficou aquém do que poderia ser razoável para ajudar o Estado? E eu não estou falando do Executivo, nem de governadora, nem de ninguém. O Estado do Rio Grande do Norte, a ajudar o Estado do Rio Grande do Norte a enfrentar tudo isso? Não, Luciano, acho que o acordo foi possível e ele está dentro do que está no momento. Na verdade, uma outra parte do acordo é que a gente sentará mensalmente para verificar qual o percentual de redução que vai ser aplicado no mês. Os 18% é a redução daquilo que a gente verificou até agora. Então, como a gente verificou 18, alguma coisa por cento, no repasse que a gente fará ele na próxima semana, aproximadamente, acho que dia 20, a gente vai aplicar essa redução. No início de maio, a gente faz uma nova rodada de negociação para verificar qual vai ser o percentual a ser aplicado. E o percentual a ser aplicado será o percentual de redução de receita. Então, esse percentual ele não é um percentual dado para toda a crise, ele é um percentual que vai ser reavaliado a cada momento. Então, nós acreditamos sim que foi um acordo dentro do razoável, sim. Mas, Aldemir, me diga uma coisa, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, essa redução com base na redução da arrecadação, ela está prevista na LDO. Não é bem assim, não. Historicamente. O que está dito lá, que é possível se fazer a repactuação, contingenciamento mediante acordo. Isso, mas na verdade o contingenciamento é feito pelos poderes. Eles fazem o contingenciamento. Ok, então, a grosso modo... O executivo não pode contingenciar por ele. Pronto, o que vai acontecer provavelmente é isso. Ele faz o contingenciamento e a gente reduz o repasse. Mas você não acha, Aldemir, que levando-se em conta que a grosso modo, não vou entrar aqui nas filigranas jurídicas, a grosso modo, essa redução, com base no que se cai de receita, já estaria mais ou menos prevista, né? Ou era esperada. Ficou faltando um esforço, ou vai ficar faltando um esforço um pouco maior dos poderes? Não, eu acho que os poderes estão sendo parceiros no Executivo. Nós não temos do que reclamar deles nesse momento. Nós estamos, do mesmo jeito que a gente está fazendo o ajuste das contas do Estado e reduzindo também o custeio e tal, eles estão dando a colaboração dele proporcional à queda da receita nesse momento. Assim, nós não estamos aqui para abrir discussão ou guerra com os poderes. Não, a ação deles é uma ação legítima, foi dentro do razoável para o momento e revisaremos esses números nos próximos meses. Bruno Araújo. Secretário, Bruno Araújo falando, eu queria que o senhor projetasse o que se espera do Congresso Nacional. Iniciou-se uma discussão sobre o Plano Mansueto, o Congresso está sinalizando, inclusive, a possibilidade de afastar a aprovação do Plano Mansueto e discutir uma alternativa a esse plano para auxiliar os estados e diminuir o nível de exigências que está sendo proposto no Plano Mansueto.
Como é que vocês têm visto essa movimentação no Congresso e o que é que vocês esperam dessa proposta? Aldemir, deixa eu aproveitar, secretário, deixa eu aproveitar a pergunta de Bruno e perguntar ao senhor o seguinte, para o senhor emendar. Na sua concepção, como é que estão as ações do governo federal perante ao governo do estado do Rio Grande do Norte? Estão satisfatórias? Então, vou começando primeiro pela resposta de Bruno. Hoje, a gente está acompanhando essa discussão no Congresso. Já tem uma MP, uma medida provisória que foi enviada pelo presidente ao Congresso, fazendo a compensação do Fundo de Participação dos Estados. Então, as perdas que a gente terá no Fundo de Participação, a gente já vai ter agora em abril a compensação de março e em maio a compensação de abril por 4 meses. Então, foi direcionado para aproximadamente 4 bilhões para compensar o FPE e está resolvido. O Plano Mansueto, de fato, ele estava mais, lá no projeto de lei que estava lá, ele tinha mais do que apenas o Plano Mansueto original que foi enviado lá atrás. Estava o Plano Mansueto, que ele é mais um plano para médio prazo, e tinha algumas medidas de curto prazo de efeito imediato. Os recursos do Plano Mansueto original, ele de fato ele não são recursos que ele entraria a tempo da gente enfrentar a pandemia. Você imagina que se ele fosse aprovado agora, eu faço um cálculo que esse recurso do Plano Mansueto ia chegar no Rio Grande do Norte no final do ano, no último trimestre do ano. Ele não servia para fazer o enfrentamento da pandemia. Daí essa estratégia, os governos dos estados estão concordando com essa estratégia. Se você separar, então você envia nesse momento um projeto de lei para o enfrentamento da pandemia e deixa a discussão do Plano Mansueto um pouco mais para frente, porque ela tem umas outras questões mais estruturais que são relativamente mais polêmicas. Então, nesse outro projeto, o que estaria aí? Estaria um volume de recursos para compensação da perda do FPE, ressarcimento de recursos que os estados e municípios tinham perdidos da Lei Candir, e alguma coisa com precatório, prorrogação de precatório, autorização para renegociação de dívidas e tal. Então, no geral, nós concordamos com essa separação. Os estados estão fechando o acordo aí em pontos específicos, mas, no geral, os estados concordam com isso. O Congresso Nacional tem tido um diálogo bom com os governadores, então isso não tem sido uma coisa que tenha sido feito à revelia. Esses movimentos têm sido acordados. Quanto à pergunta de PG, olha, eu considero que as políticas que o governo adotou, elas estão na direção correta, certo? Se você ter políticas de ajuda aos estados e municípios, políticas de ajuda aos municípios e às empresas e aos trabalhadores formalizados, e políticas de ajuda de renda básica para os trabalhadores não formalizados. Nós temos algumas discussões. Então, a direção está correta. Tem alguns problemas que eu acho que são passíveis de ser equacionados. Por exemplo, a questão dos recursos para as empresas. Há uma reclamação geral de que esses recursos estão ficando empossados nos bancos, as instituições financeiras não estão fazendo o repasse, então você tem que criar um mecanismo de que isso chegue de fato aos cofres das empresas, e você precisa fazer com que essas empresas não fechem, elas precisam sobreviver a esse período de crise. E para isso é necessário destravar algumas coisas, porque a burocracia bancária acaba empossando, os bancos acabam não liberando esses recursos não chegam na ponta. O mesmo acontece com recursos para os estados. Por exemplo, alguns recursos já foram apontados para o Rio Grande do Norte. Tem 30 e poucos milhões de emendas parlamentares, né, dos parlamentares federais, né, do orçamento da União. O próprio Ministério da Saúde direcionou mais outros 30 e poucos milhões aqui para o Estado. E tem mais alguns recursos previstos lá que não estão definidos ainda os critérios de distribuição para estados e municípios.
O que a gente tem reclamado hoje é da agilidade desses recursos chegarem nos estados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, recebeu até agora apenas, o estado recebeu 10 milhões de reais. As prefeituras dos municípios receberam 7 milhões. Então a gente concorda com a direção. Não sei se esse volume de recursos é suficiente, eu acho que provavelmente não. Provavelmente vai ser necessário mais recursos, talvez o dobro do que está previsto. Aldemir. Mas não necessariamente nesse momento, mas o que nós reclamamos agora é mais agilidade na liberação. Secretário, a gente precisa finalizar, liberar o senhor, mas o secretário Cipriano deu uma declaração que poderá precisar de até 300 milhões de reais. É isso que eu digo. O volume pode não ser suficiente. Né? Nesse primeiro momento, nós queremos mais recursos, mais agilidade para que chegue mais agora. Ok. Obrigado, secretário Aldemir Freire. Um abraço grande.